Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Hoje nossa aula é sobre ângulos. O que é ângulo? Ângulo é a região limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Pro, que danada é semirreta? Eu expliquei a vocês o que é uma reta. Uma reta é quando a gente liga dois pontos. Quando se tem dois pontos, existe um traço entre eles, tá? Uma semirreta é quando tem um ponto e ela segue apenas para um lado, tá? Nós temos aqui esse desenho. Eu tenho um ponto em comum e tenho duas semirretas, certo? Ó, essas retas, elas só crescem para um único lado. Então, o ângulo é esse espaço pequenininho aqui, ó, que vai ter entre essas duas semirretas, certo? O ponto de origem tem a mesma origem, e aí essa reta vem pra cá e essa reta vem pra cá, tá bom? Então, o ângulo é esse espaço que fica aqui. Eu trouxe algumas imagens para vocês fazerem a associação em coisas do nosso cotidiano. É um guardanapo dobrado. Esse guardanapo aqui, ele vai ter três ângulos, certo? Por quê? Porque eu tenho um ponto em comum aqui, então eu tenho duas semirretas. Essa que vem para o lado e essa que vem para cima. E aí aqui eu tenho um espaço que eu chamo de ângulo. Eu tenho aqui outro ponto de origem, outro ponto comum. E aqui eu tenho também outro espaço que eu posso chamar de ângulo. Na outra ponta, da mesma forma. Então, nesse guardanapo dobrado, eu encontro três ângulos. Uma tesoura aberta. Tá vendo aqui que eu tenho duas semirretas e eu tenho um ponto de origem, que está bem aqui, que é onde essas semirretas vão se encontrar. E aí, esse espacinho aqui acima, eu vou chamar de ângulo. A tesoura está com a abertura com um ângulo tal, tá bom? Os ponteiros do relógio. Nós temos aqui, ó, dois ângulos. O ângulo do ponteiro do meio, o ponteiro que marca os minutos com o ponteiro que marca os segundos, tá? Eu tenho um ângulo. O ponto de encontro deles, o ponto de origem é esse aqui. E aí eu tenho um ângulo aqui, ó, esse espaço de abertura. E eu tenho outro ângulo com esse ponteiro que marca a hora e os segundos, tá? E aí eu vou ter outro ângulo. Em um ângulo, as duas semirretas recebem o nome de lados e chamamos de vértice o ponto de origem dessas semirretas. Então, eu tenho aqui o vértice, que é a pontinha, as duas semirretas eu vou chamar de lado, tá bom? Então, eu tenho aqui o vértice, que nesse desenho colocou a letra O, o vértice O, o lado C e o lado D, tá? E aqui no meio eu tenho o ângulo. Então, eu tenho a semirreta OC, a semirreta OD, é do ponto O até o D. Eu tenho duas semirretas e um ângulo. Eu trouxe aqui, ó, essa régua para mostrar a vocês, tá? Ó, eu tenho aqui o vértice, certo? Que é o ponto em comum. Eu tenho esse lado e tenho esse lado. O lado de cima e o lado de baixo. Esse espaço aqui, ó, eu vou chamar de ângulo, tá? Esse lado e esse lado tem uma abertura de determinado ângulo. É esse pedacinho aqui que eu vou chamar de ângulo, certo? Então, eu tenho o ângulo aqui, eu também tenho o ângulo aqui e eu também tenho o ângulo aqui. Cada ângulo com uma medida, tá? Para medir o valor de um ângulo, utilizamos o transferidor. Vocês já devem ter visto uma régua em formato de círculo. Pronto, essa régua, ela é especificamente para medir o ângulo em que determinadas semirretas estão abertas. E esse ângulo, ele é medido em graus. O grau, ele é representado através dessa bolinha aqui, ó,
que a gente sempre coloca ao lado de um número, certo? Pronto. Classificação de um ângulo. O ângulo ele pode ser classificado de várias formas, de acordo com a quantidade de graus, de acordo com a medida de cada ângulo. Por exemplo, ele pode ser um ângulo reto. Como é que é um ângulo reto, tá? Eu tenho duas semi-retas, tenho um ponto de encontro que a gente chama de vértice, certo? O ângulo reto, ele mede 90 graus. É aquele que é assim, ó, perfeitinho, tá vendo, ó? Cada régua é como se fosse uma semi-reta. Então, aqui eu tenho um ponto de encontro, onde as duas semi-retas se encontram. Aqui eu formo o meu ângulo. Esse ângulo, assim, ele mede 90 graus. Se a gente for utilizar o transferidor para medir, a gente vai saber que ele mede 90 graus. Só que tem uns ângulos, que esses que eu vou mostrar agora, que eles são mais fáceis de identificar sem precisar da régua. Quando tem assim um formato, ó, de L, ou de um lado, ou do outro, certo? Tá em várias posições. Então eu tenho aqui, ó, o ponto B, a reta A e a reta C, certo? E aqui eu tenho um ângulo. Da mesma forma aqui, só que em posições diferentes. Então, o ângulo reto, ele mede 90 graus. Eu tenho o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele mede menos que 90 graus. Se ele mede menos que 90 graus, significa dizer que ele não vai ser totalmente aberto. Se 90 é assim, menos de 90, uma semi-reta vai estar mais junta da outra, certo? Elas vão estar mais próximas, mais distantes, só que nunca assim, certo? Sempre vai estar menor. Então, o ângulo agudo é aquele que mede menos que 90 graus. Aí nós temos aqui ele em várias posições. Aqui é um ângulo de 20 graus, aqui é um ângulo de 10. Observem que as semi-retas elas estão mais próximas. Aqui um ângulo de 60, tá vendo que ela não tá, ó, na mesma posição que a do ângulo reto. Aqui é o que tá mais próximo, porque tá com 85 graus. Só que 85 ainda é menor que 90, então não é um ângulo reto, é um ângulo agudo. O ângulo obtuso, ele mede mais que 90 graus e menos que 180 graus. Então, se a gente sabe que 90 é assim, é no formato de L, e a gente sabe que maior vai ficar assim. Então, se as semi-retas elas estiverem mais afastadas, você sabe que o ângulo vai ser maior que 90, certo? Então, se for maior que 90, ele é um ângulo obtuso, tá? O ângulo raso. O ângulo raso é aquele ângulo que mede 180 graus. Então, é como se fosse as duas semi-retas se juntassem, tá? E aí o ângulo vai partir de uma reta, de uma semi-reta, e vai chegar até a outra semi-reta. Então, eu tenho 180 graus, não importa a posição. Se for assim, se for horizontal, vertical, tá? O ângulo de uma volta é o ângulo que dá a volta completa, mede 360 graus, tá? O transferidor, a régua em formato de círculo, que eu falei no instante, tem a medida de 360 graus, que é a medida completa de um círculo. E aí você vai dividindo em graus, certo? Então, o ângulo que dá uma volta completa mede 360 graus. Os ângulos nas figuras planas. Nos polígonos podemos encontrar ângulos. Veja, tenho aqui um quadrado. Então, eu vou ter ângulo nos 4 lados desse quadrado, certo? Percebam, eu disse o quê? Que o ângulo de 90 graus ele tem um formato... Tem o formato de L. Então, ó, aqui é um ângulo de 90 graus. Eu tenho uma parte do quadrado. Se eu mudar a posição aqui das réguas, eu vou ter outro ângulo. Observa aqui, ó, que cada cantinho desse
é um ângulo. E um ângulo de 90 graus, porque está no formato de L. O retângulo, da mesma forma, eu vou ter também 4 ângulos de 90 graus, porque tem o formato de L. No quadrado e no retângulo, os 4 ângulos são ângulos retos, porque medem 90 graus. E no triângulo? Dependendo do triângulo, pode ter ângulo reto, agudo ou obtuso. Pode ter um ângulo de 90 graus, um maior que 90 graus, pode ter um de 180, certo? Então, pode ter vários tipos de ângulos, porque o triângulo tem vários formatos, tá bom? Ó, esse triângulo é diferente desse, é diferente desse. E os ângulos na própria figura são diferentes, certo? Não são iguais como o quadrado. Quadrado, todos os ângulos são iguais. No triângulo, não. Então, essa foi a nossa aula. Se tiver alguma dúvida, fala com a Pro na aula interativa, fala no WhatsApp, que aí eu tiro a sua dúvida, tá bom? Eu tenho uma mensagenzinha para vocês. Você pode estar fora da minha vista, mas nunca fora da minha mente. Você pode estar aí, distante, eu posso não estar ali vendo a todo momento, mas pode ter certeza que cada aula que eu penso, cada aula que eu programo é pensando em cada um de vocês que está aí em casa, tá bom? Um beijo, até a próxima!